Esportes em Cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Esportes em Cena, tentando levar a todos vocês, a mim também, inclusive a mim, ampliando os conhecimentos sobre tudo que acontece nos esportes, que acontece na vida da gente também, que o esporte faz parte da vida de todos nós. Afinal, somos todos esportes e paradesportos, somos todos esportes em cena. Hoje tendo o prazer, a honra, não é nem o prazer, é uma honra muito grande, receber aqui conosco uma pessoa, um profissional, um ser humano da melhor qualidade, da melhor estirpe, como são todos os nossos convidados aqui também, e esse não poderia ser diferente. Um grande destaque em sua profissão, que é a psicologia. Doutor Marcos Fleury. Eu não gosto que chame doutor, não, mas eu chamo. Eu sou atrevido, né? Sou meio rebelde, criador de casa, e valorizo as pessoas do jeito que elas são mesmo. Para mim, é um mestre, está sempre ensinando coisas que a gente precisa aprender. Doutor Marcos Fleury vai nos dar uma aula hoje sobre bullying. Bullying. O que é bullying? Realmente, o que é bullying? Quem vai explicar é quem entende do assunto. Doutor Marcos Fleury, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, abriu mão de tantos compromissos para estar conosco aqui na PUC TV. Muito obrigado pela presença. Bercol, muito obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os telespectadores da PUC TV. Cumprimento também a Unimed por estar patrocinando esse programa tão importante que é o esporte. O esporte, ele é a junção de todas as partes, de todas as esferas sociais. Então, o esporte, ele traz a possibilidade de todas as pessoas interagir. Então, as pessoas interagem entre si por meio do esporte. O esporte é muito importante no treino da habilidade cognitiva, no treino da habilidade social, no treino da comunicação. Então, o esporte, ele refina o comportamento do ser humano. O esporte em si, não interessa se há um ou outro ali que fuja à ética do esporte. Quando nós falamos em esporte em cena, tratando-se de você que sempre foi um grande desportista, nós falamos do esporte da ética, do esporte que traz em si, traz os princípios, traz os valores que norteiam a relação do eu e o outro a partir de um ambiente onde há uma competitividade. Entretanto, mesmo em meio à competitividade, há a relação de civilidade, de respeito. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, as Olimpíadas. Maravilhosas Olimpíadas, alvo de muita crítica e tornou-se um palco ideológico por alguns grupos. Mas, claro, há aqueles que defendem seus contextos de pensamento, mas há aqueles que compreendem a questão do esporte em si. Sabe, Separam uma coisa da outra. Da grandiosidade histórica das Olimpíadas, desde a Grécia até, olha só, a gente vai remontando os fatos históricos, aí nós vamos lá na Grécia, sabe, buscar como é que eles interagiam entre si, o desenvolvimento, porque o esporte não é quem é bom. Todos ali são bons, o esporte é quem está preparado. Exatamente. Sabe? É a preparação, exatamente. é a disciplina, é a meditação, é a capacidade da compreensão do funcionamento do seu próprio corpo, sabe? É a educação das emoções diante de uma derrota, é a capacidade de homenagear, de prestar tributo àquele que sagrou-se numa determinada disputa desportiva, naquele momento como mais preparado. Mais preparado. Você falou na questão do momento, eu vou aproveitar. Posso aproveitar? Pode. Eu costumo dizer, isso aí eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Que pela formação que a gente teve, todos os esportistas normalmente têm essa formação, ou sempre tinha, ou tem essa formação de ser um vencedor. Sempre está treinando para vencer, não para perder, lógico. Então eu não me considerei nunca um perdedor, porque eu sempre dei o melhor que eu podia dentro de campo, dentro das pistas, onde quer que eu estivesse.
sempre fui um vencedor. Agora, aquele adversário, naquele momento, naquele dia, ele me bateu, ele foi superior a mim. Então ele passava a ser o meu alvo, que eu tinha sempre que basear no melhor, e não em quem eu venci, quem me venceu, né? Pelo menos isso? É a experiência que o outro nos traz a partir da sua disciplina, né? Então nós começamos a modelar o nosso comportamento pela disciplina que o outro oferece. Então o nosso oponente, o adversário ali, naquele momento de um embate, ou seja no tatame, ou seja ali na quadra, ou seja no campo, seja onde quer que for, você vai observar o nível de disciplina que aquela pessoa apresenta, não é? Então não é o melhor, é o que está educadamente preparado. Então é a inteligência, sabe? É um nível de inteligência emocional que o indivíduo estabelece, onde ele começa a dar inteligência para as suas emoções. Porque nós, sem educarmos as nossas inteligências, nós somos seres pulsionais. E aí, quando nós entramos no ser pulsional, no ser que age por pulsão, nós entramos... Pulsão seria mais ou menos o instinto. O instinto. Nós entramos aí no contexto dos níveis de agressividade, da comunicação violenta, sabe? Da ausência de compreensão, da compreensão quanto àquilo que o outro vive, da sua formação familiar, a diversidade que há dentro de todos os contextos sociais. E tudo isso precisa ser trabalhado de uma forma muito educada, muito gentil. Você acredita É um aspecto complicado esse aí, que eu vou colocar agora. Vamos lá. Só problema para você resolver. No esporte cabe gentileza, cabe educação, ou cabe só competitividade? Tem que ganhar, você vai lá para ganhar, você não interessa quem é o adversário. O esporte cabe aquilo que o norteia, que é a ética. Ética. A ética. Dentro da ética vale tudo? Não, dentro da ética não vale. Não. A ética tem seus princípios, né? A ética norteia as normas de comportamento. Ou as normas norteiam a ética. Aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Sabe? É a questão. Se eu tenho um princípio ético, eu sei que o corpo do outro é inviolável. Sabe? Eu não tenho como fazer uma entrada agressiva. Eu não tenho que, de repente... projetar algo que não vai bem em mim no outro, inveja, insatisfação com a vida, tudo mais. Então, às vezes você vê uma entrada no campo de futebol, aquelas entradas muito violentas em determinadas articulações que são básicas para o desportista, e você vê que cabe ali, entra um contexto de inveja, sabe, um contexto de inveja muito grande, quando alguém faz uma entrada extremamente desnecessária. A gente poderia, então, não em regra geral, isso não é a regra geral, né? Mas a gente poderia vincular de uma certa maneira as atitudes, algumas atitudes de superação, inclusive, à inveja? Na superação? Na superação é porque eu preciso me superar, uma outra melhor do que eu, então eu tenho que quebrá-la ao meio? Não. Mais ou menos isso? Se você sente em algum momento que há alguém que seja melhor, faça o seguinte. Primeiro, eu faço, mas no próximo bloco. Tá ok. Eu não vou perder essa oportunidade. Podem perder, não? Essa oportunidade não, é ótima. Vamos lá. Vamos fazer um breakzinho aqui, rápido. Mais uma vez, agradecendo aqui, foi muito bem lembrada, a Unimed, por estar conosco, sempre conosco aqui, a partir de hoje, como grande incentivador do Esportes em Cena, da PUC TV e do Esporte Goiano. É isso aí, logo estaremos de volta. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV. Hoje, tendo a honra de receber, faço questão de ressaltar sempre o Dr. Marcos Fleury, grande psicólogo, grande entendedor de tudo que diz respeito à vida, e hoje nós estamos falando sobre esporte, como sempre, o Esportes em Cena, e ele levando para o lado psicológico, muito legal, né? É uma aula que a gente vem recebendo. Doutor, nós deixamos em aberto aqui. Nós deixamos em aberto aquele ponto, se de repente o seu adversário, numa determinada uma etapa da competição, se fez mais preparado que você, o caminho é, primeiro,
Observe, avalie qual é a estrutura de vida do seu adversário. Primeiro passo. Quais são os hábitos desse adversário? Isso depois do jogo? Sim. Quais são os hábitos? Sono, alimentação, família. Observe quais são as condutas dessa pessoa. Fora de campo. Fora de campo. Sabe? Dentro do esporte, hora de treino, disciplina com o treino, resiliência, convivência em grupo, né? Convivência em grupo, capacidade de suporte à dor, porque o desportista tem muita dor. O tempo todo. Muita dor. Não é? Então, e capacidade também de compreender as diferenças que há no outro, porque aí entra o contexto que muitas vezes nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde crianças e adolescentes que poderiam ter a mediação do esporte são mediados por questões que fogem o princípio da boa convivência e gera uma animosidade por posicionamentos. Nós deixamos de compreender que posicionamentos convergem numa mesma direção e nos aproxima, e os posicionamentos passaram a afastar as pessoas. Mas mesmo o posicionamento, quando nós estamos falando em competição esportiva? Sim, competição esportiva. Também. Competição política, competição de gênero, tudo relacionado hoje. E entra a questão justamente que tudo tornou-se um campo de ofensas muito grande. E quando nós falamos de ofensa, aí nós entramos na questão que hoje nós temos visto nas escolas, nós temos visto nas redes sociais, justamente o aspecto do bullying. Bullying é um termo inglês que surgiu. Esse é bravo, hein? Um termo inglês que surgiu, que é uma intimidação sistemática, onde entra ali três figuras. O que o bullying português teria sido na nossa juventude no passado? Nós todos passamos por processos de intimidação. Que não chamava bullying na época. Não chamava bullying. Esse termo foi adotado. Pois é. Mas houve sim, havia sim havia uma forma de intimidação sistemática, mas só que antes as pessoas observavam mais as outras. Nós tínhamos, por exemplo, ali, vamos pegar, eu estudei em uma determinada escola, onde tinha o professor Moacir, e o professor Moacir era um diretor muito cauteloso com o comportamento dos seus alunos. Nós tínhamos ali uma aula na época que, para mim... O professor Moacir é do Candário Goiás? É do Candário Goiás. Eu não quis falar o nome da escola, mas já que você... pode falar. Do Candário Goiás é uma referência que nós temos de ensino. O Candário Goiás vai ter até uma festa dos ex-alunos. Eu não vou, porque eu vou estar em São Paulo no dia, numa aula com Roberto Chiniachik. Mas, grande assim, psicólogo também. Né? Um psiquiatra maravilhoso. Então, assim, havia e na escola eu me lembro que nós tínhamos uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Exatamente. Sabe? Quando nós éramos pequenininhos, nós tínhamos uma noção quanto à importância do outro, a diferença do outro. Nós tínhamos aquele que... Eu era o gordinho, eu já fui gordo, eu já fui magrelo, eu já fui tudo. Mas só que eram termos usados e no outro dia estava tudo bem. Eles falavam para a gente, inclusive, o seguinte, que apelido, você nunca reage com apelido, que apelou, perdeu, né? Mas não era uma intimidação, pega, né? Não era uma intimidação sistemática. Era uma coisa que seu amigo falava, uma coisa, você ficava aborrecido, o outro dia ele veio, desculpa, tal, não sei. Mas não, hoje há uma intimidação sistemática. Você acha que hoje existe uma violência maior do que existia antigamente? Muito maior. E de uma forma velada. Hoje tem a figura no bullying, entra a figura do agressor, entra a vítima e entra o espectador, que reforça a conduta do agressor em relação à vítima. Então, esse agressor, geralmente, é aquele que ele escolhe essa vítima, ele elege uma vítima, aquele que apresenta uma determinada vulnerabilidade ou física, ou psicológica, ou neurológica, ou uma condição socioeconômica. Ele é eleito por aquele agressor.
E aquele agressor ele tem um comportamento de estabelecer um controle em relação ao grupo. É isso que eu ia te perguntar. O agressor, ele trabalha sozinho ou ele é tão covarde que ele usa um grupo para apoiá-lo naquela maldade que está fazendo com alguém, naquele momento de retaliação? Ele gera uma relação de prazer para o espectador. Ele é um líder? Negativo, lógico? Ele exerce um papel, sabe, um papel nocivo que gera prazer numa plateia. Entendi. Então é uma plateia que faz o incentivo, que gera o incentivo. E as consequências essas consequências são muito severas. Hoje nós temos aí crianças e adolescentes internadas em unidades psiquiátricas em virtude do bullying. Nós temos hoje, olha, o ano passado nós tivemos mais de 120 mil registros 120 mil registros de bullying no Brasil. Só que, segundo o Programa Nacional de Saúde Escolar, que foi feita uma pesquisa o ano passado, houve 6 milhões de relatos de bullying em relação aos estudantes. Então, os estudantes próprios relataram que passaram por situações de bullying, só que muitos casos não foram levados adiante pelos pais, em virtude da complexidade das consequências. Mas há consequências muito grandes. A criança, muitas vezes, quando ela começa, pai, presta atenção, pai e mãe, se o seu filho volta da escola mais calado, mais quieto, chega em casa, não quer almoçar, ou almoça em excesso, vai para dentro do quarto, fica um tempo muito grande usando a tela do celular, tem um comportamento evitativo com a família, está mais agressivo com a família em determinados momentos, ele pode estar sendo sujeito ao bullying na escola. O bullying ele muitas vezes não relata para a família, desculpa, por uma questão de vergonha. O bullying poderia estar ligado, já vi isso aí, por isso que eu faço essa pergunta. Não é uma opinião, uma conclusão minha, pessoal. Certo. O bullying poderia estar ligado a uma intimidação, a gente já sabe, né? Uma intimidação sistemática. Sistemática, mas um certo receio, para não usar outra expressão, um certo receio que a pessoa teria de reagir contra quem está provocando ou não tem nem força para isso? O elemento, a vítima, ela é escolhida de uma forma, ele é como uma caça. Ele é sempre... Vamos, musiquinha, vamos lá. Vamos. Ele é sempre aquela pessoa mais vulnerável, mais frágil, num determinado aspecto. Seja quando ele é mais fraco, os outros aproveitam dele. Ele aproveita. Vamos aproveitar essa paradinha para a gente poder fazer um breakzinho e voltar nesse assunto? Vamos lá, que é o último bloco, né? O último bloco nós vamos falar sobre o bullying também no esporte, né? Exatamente. O papo aqui é bom demais. Vai crescendo, a gente vai empolgando. Logo estaremos de volta aqui com o Dr. Marcos Fleury, psicólogo Marcos Fleury, com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV, falando sobre bullying. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV, o terceiro bloco, como passa rápido, o Dr. Marcos Fleury, bem acompanhado, passa mais rápido ainda, né? Nem vi passar. Não, muito rápido e muito agradável, o tempo urge, mas vamos aproveitá-lo. Então, eu queria só deixar uma dica para os pais. Observem seus filhos. De repente, seus filhos começam a aparecer com determinados hematomas, alguns machucados inexplicáveis. Às vezes, seu filho começa a aparecer com algumas ranhuras, começa a se auto-lesionar. Então, nós temos... Auto-lesionar? Auto-lesionar. A criança vai se cortando, vai se machucando, entendeu? Vai trazendo para si essa autolesão. Isso pode ser consequência de um bullying que vem de lá da escola, de alguma parte? Da escola, consequência autolesão. O bullying é maior, a incidência maior é na escola? Na escola, e tem o cyberbullying também. Cyberbullying? Sabe, que é pelo computador, pelas redes sociais, pelo Roblox. Pai, Roblox é um joguinho que seu filho tem em casa, que tem de determinados grupos, que tem muitos adultos.
Às vezes algum adulto monta um grupo como se fosse uma criança e ele está interagindo com o seu filho, com a sua filha, e ele começa a fazer exigências e começa a criar uma relação, uma convivência, de forma com que peça para o seu filho fazer ter um determinado comportamento, e aí começa a usar isso aí contra o seu filho. Nossa. Então, nós temos a autolesão... Isso aqui procura, acha, não? É? Que o menino entra no computador, ele fica procurando alguma coisa e acha o que não deve. Não, porque eles têm grupos nesse Roblox. Tem grupos. É um aplicativo de jogos. Nossa Senhora. Joguinhos. Mas então é o seguinte, começa a observar a autolesão no filho, começa a observar esse sintoma esse comportamento evitativo, mudança no apetite, alteração no ritmo circadiano, o sono do seu filho modifica-se, sabe? Começa a observar que o seu filho está mais ansioso, começa a gerar, porque gera uma modulação, o cérebro trabalha dentro de uma modulação, onde começa a ter uma alteração nos neurotransmissores. Então o corpo vai trabalhar, o cérebro vai fazer com que tudo se modifique. Tudo se modifique. Isso leva a criança a ter um desgosto pelo local onde ela vai, com as pessoas com quem ela convive, onde ela encontra. O primeiro passo é a questão da ansiedade. A criança vai ficando ansiosa, ela passa por Não quer ir mais à escola, por exemplo. Não quer ir mais à escola, o desempenho escolar cai, tem crises de choro ao entrar, ao se deslocar no trajeto para a escola. Isso normalmente ocorre a partir de que idade ou não tem uma idade fixa? Olha, infelizmente não tem mais uma idade fixa. Não é fixa, né? É uma idade relativa, pré-estabelecida, como limite. Não existe esse limite. Pode ser do maternal até o final do... Nós temos isso em várias etapas, desde a mais tenra infância, a adolescência, aos jovens adultos, até mesmo os adultos que passam por processo de bullying. E a parte mais delicada do bullying, todo bullying por si só ele é muito delicado, mas quando a criança começa a se autolesionar, começa a buscar mecanismos de autoextermínio. Então, existem muitos relatos de crianças e adolescentes que mataram-se, suicidaram-se em virtude do bullying, em virtude do processo do bullying que não foi observado. Então, há toda uma observação, há toda uma lei que é regida desde de 2015, 2016, 13.185, me parece, e essa lei, os pais precisam perder a vergonha em denunciar. Eu costumo dizer para as pessoas que quem se cala em relação ao bullying, ele é mais covarde que o agressor. O pai, pois é, mas essa covardia aí, entre aspas, né? É isso. O pai teria vergonha de fazer essa denúncia, teria vergonha do filho ser vítima do bullying, ser o motivo do bullying. O filho mesmo estaria, o que acontece com o filho, não o filho, a atitude dele de uma maneira geral, por não saber se defender, por não ter força para se defender, não importa o motivo. Uhum. Mas isso poderia estar afetando a família, influenciando para que os pais ou algum parente ou alguém responsável não denunciasse? Sim, claro. E nós temos muito esses casos que as pessoas não denunciam por esse contexto. Mas é extremamente importante. Porque tem pai que é machista. Fala, pô, meu filho vai lá. Não tem. Acabou isso? Não existe isso com o filho. O seu filho vai ser aquilo que ele próprio definir dentro daquilo que você oferecer também. O que você está oferecendo? Qual o contexto que você oferece dentro da sua casa? Né? Então, assim, é importante, pai, que você estabeleça essa convivência. O primeiro passo, se seu filho apresentou, não vai dizer para ele, não, isso vai passar. Não, isso não vai passar. Aprenda a escutar seu filho, deixe-o falar livremente, acolha seu filho, tente trazê-lo para a sua confiança, estabeleça um vínculo de confiança com seu filho, tire seu filho da escola. Se aquela escola não tem um olhar atento em relação ao processo do bullying, tire seu filho da escola. Esse processo do bullying que nós estamos falando sobre, vai falando, bullying só vai crescendo, a vontade de aprofundar, né? Isso poderia estar ligado à questão disciplina de uma maneira geral, que a escola cobra dos alunos, do comportamento, de tudo isso aí?
Porque eu quero entrar na parte esportiva também. Hein? A escola é muito responsável, a escola é extremamente responsável civilmente também. Civilmente. No aspecto civil. Tanto é que quando acontece a escola, a partir do momento que você deixa o seu filho dentro da escola, ela é responsabilizada. Você entregou o seu filho. Você entregou o seu filho. Então, seu filho está sob a tutela da escola. Isso. Ela está ali. A escola é responsável pela guarda do seu filho. Antigamente a gente ouvia muito, né? A família educa, a escola ensina. Exatamente. Mas a escola é responsável, a partir do momento que seu filho entrou pela porta da escola dentro, naquele ambiente ali, a escola é responsável até o período final da aula. Tudo que acontece ali dentro foge a seu controle. Foge. Então a escola é responsável e tem que ser penalizada. Foge mesmo. Dentro do você aspecto confia, civil. né? Então, vá ao Ministério Público, denuncie, vá ao Conselho Municipal de Educação, não tenha medo. Conselho tutelar. Conselho tutelar, ajude seu filho. Porque o que nós temos visto e as consequências são muito graves. Crianças de 8, 9, 10, até adolescentes sendo internados em virtude do alto nível de depressão, em virtude do processo do bullying. Você sabe que antigamente, para poder ilustrar aqui, contar, parecendo Rolando Boldrin contando casos, né? Você sabe a história do fraquinho com o fortinho, na negócio do bullying? Não. Não. Os dois tinham o fraquinho, todo dia o fortinho pegava o fraquinho e batia nele. Aí o pai do fraquinho falou, você apanha demais, você vai fazer luta. Aí colocou numa luta qualquer lá e falei, como é que você está, meu filho? Agora eu estou forte, pai. Então pega o fortão e bate nele. O fortão foi lá e bateu no fraquinho de novo. Quer dizer, o fraco sempre será fraco se ele não quiser ser forte, né? Ele tem que definir a vida dele, não adianta ele fazer luta se a cabeça dele estiver fraca. Exatamente. Às vezes ele sabe, mas não tem coragem de colocar em prática. E uma prática. vez que nós acreditamos que nós temos uma incapacidade em lidar com a determinada situação, nós sempre geramos em nós um nível de estresse. Então, o pensamento faz uma modulação emocional, onde você vai se afastar do perigo. É a luta e a fuga. Você vai fugir de uma situação e essa situação vai gerar toda uma modificação neuroendócrina. Vai liberar, vai haver um excesso de dopamina, que vai liberar dopamina no cérebro, vai haver liberação de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, e tudo isso modifica o comportamento da criança. Essa modificação de comportamento, com tudo isso que é liberado, poderia ou é liberado também na prática esportiva? Na prática esportiva, sim. Hoje nós temos aí no esporte muitas situações direcionadas ao bullying, quando elege uma determinada figura do esporte, um determinado atleta, sabe, e começa a fazer sobre ele uma prática de bullying. Até mesmo determinados veículos de comunicação começam a enfatizar muito um comportamento de uma mais pessoa. Mais o lado negativo do que o positivo, quase esquece. É uma forma de bullying. É uma forma de bullying. É o agressor expondo uma vítima, só que aí com milhares de telespectadores. Dizem que o LeBron James, nas Olimpíadas agora de Paris, ele sofreu uma pressão muito grande que poderia, está escrito. O que foi com o colega dele lá na NBA? Porque ele foi eleito o MVP, melhor jogador das finais do basquete, quando todos viram, né, na maioria viu, que foi o Curry, né? Que decidiu a partida foi o Curry. Ele falou, o LeBron James foi vítima de bullying. Será que foi? Olha, eu não acompanhei o fato, mas possivelmente sim, né? Por ele ter sido discriminado. Ele foi eleito porque ele é LeBron. Se não fosse LeBron, não seria eleito. Será que isso poderia ser chamado também de bullying? Sim, se foi sistemático, sim. Se isso foi contínuo, persistente, essa veiculação persistente, essa associação persistente, sim, é bullying. É bullying, é bullying, né? Pois é, doutor. Marcos Fleury, infelizmente nosso tempo acabou, viu a musiquinha? Eu só queria deixar aqui para as pessoas nos procurarem qualquer dúvida em relação ao bullying. Nós temos uma associação que chama-se Aliança Anti-Bullying, foi criada pela minha esposa e por mim, que nós damos todo o suporte. Por mim, doutor Marcos Fleury, né? Tem que ter o nome, porque senão como é que as pessoas vão te Pela Renata, minha esposa. Renata. E por mim, Marcos, nós criamos a Aliança Anti-Bullying justamente para levar informações aos pais com palestras, oferecermos treinamentos para as escolas, oferecermos isso aí para o Estado também, que precisa se preparar para melhorar a relação entre as pessoas. Nós temos, então, advogados,
pedagogos, fonoaudiólogos, todos que possam ajudar o seu filho e a sua relação familiar cada dia ser melhor. Família é a base de tudo. Onde tem família, tem prosperidade. Põe isso na sua mente. É isso aí. E fé também ajuda muito, não ajuda? Fé é tudo. Fé é tudo. Ajuda até a família, né? Tudo. Tudo. Vamos embora, doutor? Vamos embora. Muito obrigado a vocês pela audiência. Obrigado, Bercol, mais uma vez. E parabéns aí pelos seus patrocinadores magníficos. A Unimed está... A Unimed é show, né? E a PUC TV. A PUC TV que cede esse espaço, é verdade. Que o meu avô era espectador da PUC TV e da Rede Vida. Cheguei uma vez na sua casa, lá estava ele assistindo uma missa, Na Rede 9 Vida. horas da manhã. Na Rede Vida. Agora eu estou rezando. Pronto. E rezou, né? É isso aí, vamos embora então. Vamos embora então, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, nós que agradecemos aqui da PUC TV, estouramos demais o nosso tempo hoje. Novamente uma causa que nós consideramos justíssima. Dr. Marcos Fleury, enobrecendo o nosso programa Esportes em Cena aqui pela PUC TV, e hoje tivemos uma aula sobre bullying. O Giovanni, espero que ele não tenha ficado bravo, porque nós sem problema nenhum. Vamos em frente e na próxima semana traremos aqui mais uma grande representatividade do esporte de informações para todos vocês. Obrigado, Dr. Marcos Fleury, até a próxima. Obrigado, Bercol. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.